Todos acharam? Amém. Graças a Deus. Eu vou estar lendo aqui a palavra de Deus que diz assim: oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Eu vou ler esse trecho final. A rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Pai, estamos na tua casa, Deus. Estamos aqui, Pai, a presença do teu Espírito, ela já foi invocada aqui. O nome de Jesus já foi invocado aqui neste lugar. E agora, Senhor, pedimos que fale conosco, Pai, individualmente, através da tua palavra. Traga vida, Senhor, aos corações. Porque, meu Pai, eu julgo que não há lugar melhor para nós estarmos do que na tua casa. Porque é daqui, Senhor, que o Senhor ordena a bênção. É daqui, Senhor, que o Senhor libera a cura. É aqui, Senhor, que o Senhor nos guarda. E nessa noite, Pai, faz com que a tua palavra, ela abra os olhos dos teus filhos, para que eles tomem posse daquilo que já é deles por direito, em nome de Jesus. Queridos, algum escritor, poeta, músico disse que a vida é um lugar onde uns choram enquanto outros riem, né? E essa é uma verdade que é proliferada pelo mundo, tentando induzir as pessoas de que Deus é injusto, de que Deus pode não ter sido justo com você, pode não ter sido bom com você, porque Ele não lhe fez do jeito que você queria, não lhe colocou em uma família de repente da forma como você sonhou. E nós temos uma tendência de trazer a responsabilidade sobre Deus de coisas que Deus não tem responsabilidade. Nós costumamos medir as coisas e olhar as coisas e julgar a nossa própria sorte. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda, e essa é a base para você compreender tudo que eu vou dizer depois, é que o critério que Deus criou nessa terra é um critério igual para todos, porque todos entram nessa terra exatamente da mesma forma. Você nunca viu uma criança nascer com um pingente de ouro pendurado na orelha. Você nunca vai ver isso. Você nunca viu uma criança chegar a esse mundo com um talão de cheque no bolso sem limite. Você nunca viu isso. Todos os seres humanos, sem exceção, todos, cada um de vocês que estão aqui, entraram nesse mundo exatamente da mesma forma. O que é isso? Isso é o conceito de Deus. O que Deus criou? O que Deus criou? Deus criou o nascimento, criou a barriga da mãe. E da barriga da mãe, todos nascem nus. A partida desse mundo, irmãos, também é exatamente igual para todos. Ninguém vai sair desse mundo carregando uma moedinha no bolso. Ninguém vai. Eu vi um homem contar uma vez que entrou na casa de um rapaz e que ele comprou o caixão dele e tinha enchido o caixão de cigarro, porque ele tinha medo de alguém enterrar ele e ele ficar vivo, e a preocupação dele era de não ter cigarro dentro do caixão, como se ele pudesse levar o cigarro para onde ele ia. Mas a verdade é que é muito fácil você constatar isso. Por mais que o homem tenha poder, por mais que o homem tenha fama, por mais que o homem tenha dinheiro, por mais que o homem tenha um carro importado, por mais que ele tenha uma mulher bonita, no dia que ele morrer, vai ficar tudo aqui. E alguém vai ter que dividir o que era dele. E alguém vai ter que tomar conta da mulher que era dele, porque vai ficar sozinha. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Que a gente, quando está vivo, a gente acha que tudo é nosso, que nós somos donos de tudo, que mandamos em tudo. Mas quando o homem entrou na terra, ele entrou nu.
Foi a conclusão de Jó. E quando ele sair da terra, vai sair do mesmo jeito. Não, pastor, o senhor está errado. A gente bota ele dentro do caixãozinho e arruma, bota um paletó. Eu lhe desafio aí lá no cemitério e abrir o caixãozinho para você ver. A roupinha que você botou vai estar lá do mesmo lugar. Agora procure a pessoa que estava dentro da roupa para ver se você acha. E o que é que muda, pastor? Irmãos, eu quero falar então da realidade do mundo. Quando você entra nesse mundo, você está sujeito a herdar coisas. Você herda coisas. E o que você herda não depende diretamente de Deus. Porque Jesus já disse, o que é espírito, e o que é carne. Deus não é carne, Deus é, agora Deus se fez, é diferente. A essência de Deus é espírito, ele diz Deus é espírito. Agora, a revelação de Jesus, então Deus se fez carne. Ele não é carne, ele se fez carne. Deus é espírito. Então o que é espírito, e o que é carne. Aí você vem e nasce nesse mundo. Deus foi quem criou o nascimento, aí é Deus. Só que o que você vai herdar agora, o que você vai viver agora, não depende primariamente de Deus, depende dos seus pais, depende da carne, porque você nasceu segundo a carne. A primeira herança que você recebe, e é a pior de todas, é a herança de Adão. Você recebe, você não tem escolha de dizer eu quero, eu não quero. Todos os homens herdaram o que de Adão? A maldição do pecado, é uma herança. O pecado é transmitido por herança. Adão pecou no jardim do Éden, e o pecado, a teoria mais aceita da teologia diz que causou no homem uma depravação total. A discussão vem se a graça vai ser resistível ou não, mas que o pecado transformou o homem e tornou ele agora um sujeito tendente a pecar. Isso não tem como você negar, porque está dentro da Bíblia, é a conclusão que Deus chegou. Não vou mais contender com o espírito do homem. Por quê? Porque a inclinação do homem, o que é algo que está inclinado? É algo que está mais para um lado do que para o outro. Ele diz, a inclinação do homem é para o pecado. Irmão, se a gente não entender a primeira herança que a gente herdou, a gente vai viver sem tomar conhecimento de muitas coisas que nos acontecem. Por exemplo, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas existe um princípio que diz que todos que herdam uma herança, você vai herdar o dinheiro, mas com esse dinheiro você também é obrigado a herdar as dívidas. Você não pode escolher herdar só a parte boa. Eu quero só o dinheiro que a pessoa tinha. Não, se você quiser o dinheiro, você também vai ter que herdar as dívidas. Você herdou a vida de Adão também, é a parte boa, porque essa vida que você tem, ela é uma vida que ela é reproduzida, mas Deus soprou essa vida em Adão. Deus soprou a vida em Adão, e o homem, agora Adão, começou a se reproduzir, e você herdou a vida de Adão. E a vida é boa ou é ruim? A vida é boa. O sol que Deus criou, e você vê o sol, e você vive debaixo do sol, e das coisas que o sol produz, das coisas da terra. Só que junto com o que é bom, você também herdou o que é ruim. E isso é algo que eu preciso, e você precisa também compreender, que todos nós nascemos e herdamos, sem que tivéssemos o direito de escolher lá atrás em Adão. Eu não quero herdar em Adão. Você quer viver? Quero viver. Então, para viver, também tem que receber o pecado de Adão. A não ser que você tivesse a opção de não viver, aí você não recebe a herança do pecado de Adão. Mas o poder da herança, irmãos, ele é tão forte, e vem sobre as nossas vidas, que
se nós não tomarmos cuidado para compreender, existem coisas que acontecem fora do controle do homem, em outras esferas. Por exemplo, quando um pai tem uma dívida, mas aquela dívida não é uma dívida de justiça, não é uma dívida cobrável em justiça, ele deve a esse pessoal que faz cobranças, agiotas. E se o pai morrer, o agiota não vem lhe perguntar se você aceita ou não aceita a herança. Ele não trabalha com justiça, porque esse pessoal trabalha com a ilegalidade. Então, se você é herdeiro, ele vem lhe cobrar dívida e você tem que se virar para pagar. É assim que essa lei funciona. A lei do pecado, porque Deus disse, no dia que você pecar, você certamente, então a lei do pecado e da morte, você vai herdar a vida, mas também vai herdar em Adão o pecado, e com o pecado você vai herdar a morte. Aí, você entendendo isso, entendendo essa parte, agora a gente entra no texto, para você entender a profundidade de um versículo tão pequeno que nós lemos, quando Paulo começa dizendo, eu oro para que o seu coração seja iluminado. Preste atenção, irmãos, Paulo está escrevendo uma carta aos Efésios. Eu lhe pergunto, quantos motivos talvez Paulo tivesse para escrever sobre algo que ele estava orando? Paulo poderia dizer, oro para que Jesus me liberte das minhas prisões, porque ele me libertando das minhas prisões, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer a vontade de Deus, oro por isso. Oro para que Deus encha vocês de poder, para que vocês possam sair e possam expulsar demônios e possam curar enfermos. Muitos seriam os motivos pelo qual Paulo poderia estar orando, mas Paulo diz que ora para que o coração seja iluminado. Que linguagem é essa que Paulo está falando? Ele está falando a respeito da linguagem da visão, só que ele está falando da visão do coração, porque temos duas situações distintas. Você pode não enxergar, porque você tem uma deficiência no olho, mas você pode não enxergar, porque você não tem o elemento principal para que o seu olho funcione. Não adianta você ter olho se não tiver luz, porque o sistema do olho foi feito para funcionar na presença da luz. São dois processos distintos. Eu posso não enxergar porque eu tenho um defeito no meu sistema, aí é outro processo, você é cego. Mas você pode não enxergar porque você não está diante do elemento principal para que o seu sistema funcione, que é a luz. Então, Paulo não está orando para que você seja curado da cegueira, mas o que Paulo está dizendo aqui agora, é que mesmo você sendo crente, você já não é mais cego, você já foi ressuscitado em Cristo. O morto não adianta você botar luz no olho dele, porque ele não vai enxergar nada, porque o sistema dele já parou de funcionar. Mas ele está dizendo, você está vivo, só que mesmo vivo, a minha oração agora é para que haja luz, é para que haja luz, para que a luz seja capaz de, quando brilhar, revelar a você, e você compreender coisas que você não estava compreendendo, por falta de luz. Estava escuro. Quantas vezes você em casa, você sai, você já sabe mais ou menos o trajeto das coisas em casa, aí um abençoado tira a cadeira, bota no meio do caminho, você acorda de noite para ir no banheiro, e aí mete a testa na cadeira, se bate em alguma coisa. Por quê? Porque você tem olho, tem ou não tem? Tem, mas por que você não enxergou o tropeço? Porque não tinha luz, ou tinha pouca luz, e aí, se nós não tivermos luz, se nós não estivermos submetidos à luz, você pode até ter olho, mas você não vai compreender. O que é compreender? Você chega às vezes de noite, e você vê que tem um vulto, você vê que tem um objeto, e esse ano nós estamos falando em refocar.
Refocar tem a ver com visão. Você pode até ver que está acontecendo alguma coisa, meu irmão, Deus está fazendo um mover na igreja. O que é? Não, rapaz, ainda não entendi não, mas está fazendo. Deus vai fazer algo grande, é o que, meu irmão? Eu não sei, eu vi passar o vulto, mas eu ainda não vi, não discerni. Você vai fazer o exame lá, quem usa óculos, aquele pessoal do Detran fica ali atribulando, né? Vai botando a luz grande, você está vendo, aí vai diminuindo aquela tribulação, até que chega uma hora que você não vê mais, você só vê que tem um traço lá, mas a mulher lhe pergunta, a lente está embaçada, o negócio está tudo sujo, que número é esse? Eu não sei, eu estou vendo que tem um número, mas eu não consigo identificar. E a vida às vezes cristã, ela é assim. Só que eu quero que você entenda agora o processo. Paulo estava orando, e era a dedicação da oração dele, para que os olhos dos nossos corações fossem iluminados, porque recebendo luz, enxergando agora claramente, discernindo claramente, nós iríamos compreender a esperança que foi concedida àqueles que ele chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Recebemos a herança de Adão, a primeira herança. Recebemos também, irmãos, a herança dos nossos pais. A herança dos nossos pais. E é onde eu comecei dizendo a você, a pessoa lá disse que a vida é assim, um chora, induzindo você a entender que Deus foi quem criou a vida, e criou uma vida injusta. Só que não foi Deus que criou você para nascer pobre ou você para nascer rico. Se você nasceu em uma família que tinha estrutura, você está herdando o fruto do trabalho de alguém. Alguém antes de você trabalhou, alguém antes de você construiu a casa que você mora, alguém antes de você fez algo que agradou a Deus e que Deus prosperou. Se você não nasceu nessa realidade, a herança que você recebe, essa não é a herança de Deus, essa é a herança dos seus pais, é a herança da sua família. Ah, pastor, então eu acho que Deus tinha que me botar para nascer na família de Silvio Santos. Mas você perguntou a Silvio Santos se ele queria ter um filho como você? Entende? Às vezes a gente quer o melhor, eu quero receber o melhor, mas será que eu sou o melhor para quem quer receber o melhor? É interessante que dos filhos de Jacó, Deus amou José. Não foi, eu já preguei isso aqui, não foi o que ele escolheu para a descendência do Cristo, não foi, mas ele amou José, e tinha um propósito com a vida de José, e ele pegou o melhor que ele tinha, e botou no Egito, primeiro como escravo. José entra no Egito, irmãos, com uma mão na frente, e a outra atrás. Quando a família dele chega, ele já estava próspero, já estava abençoado, porque Deus era com ele. O que é que eu quero lhe dizer? Que se Deus quiser, você pode reclamar muitas vezes da sua sorte. Ah, Deus me colocou em uma família de gente preguiçosa, de gente atribulada. Eu nasci numa família que só tem endemoniado, nasci numa família problemática. Mas será que Deus não lhe colocou nessa família para você fazer a diferença ali naquele lugar? Para você mudar a sorte da sua família e para você deixar agora herança para os que vêm depois? Porque a gente sempre gosta de receber, a gente sempre gosta de achar, mas você pode ser uma mola, você pode ser um marco, você pode ser quem vai mudar a sorte da sua história, da sua família. Porque, irmãos, a vida está aí, e você vai achar N casos de pessoas que nasceram em famílias pobres e prosperaram, como você vai ver pessoas que nasceram em família rica e destruiu tudo. Não há uma certeza de que porque você nasceu em uma família humilde, você vai viver pobre para o resto da vida, ou se você nasceu em uma família rica, você vai ser rico para o resto da vida, porque as duas realidades também coexistem nesse mundo.
Mas o que você não pode se prender, e você não pode deixar o diabo lhe prender, é entendendo que a herança que Deus tem para você, é a herança dos seus pais dessa terra, que a herança que Deus deu para você, foi a herança do pecado de Adão, porque Paulo está dizendo que o homem natural, e se não houver uma luz especial, se não houver uma revelação especial, você não consegue ver aquilo que é rico e glorioso, você não vai conseguir ver, porque para ver isso, você precisa de uma luz especial. É interessante, não sei quantos já viram aquela luz negra, tem coisas que você escreve, que a luz natural ela não revela, mas quando é exposta a luz negra, você vê, você consegue ver. Então, o que Paulo está dizendo, é que ao nosso favor, diante de nós, existe uma herança, que não é a sorte que você teve nesse mundo, porque Deus pode mudar nesse mundo a sua sorte, e aqui, o que é que você precisa entender agora? Que Deus, Ele trabalha em duas frentes. Deus tem promessas para você nesse mundo, como Deus tem para você uma promessa de uma herança, que ela é rica e gloriosa. Observe, em Êxodo, no capítulo 32 ao 13, diz assim: lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, assumiste um compromisso com eles, por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos, quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhe prometi, e eles a possuirão para sempre. O que é que Deus está prometendo aqui? Está prometendo que, através da fé de Abraão, porque Abraão creu em Deus, porque Abraão buscou ao Senhor, Ele promete uma herança nessa terra. Ele diz: olha, Abraão, você quando nasceu, recebeu a herança de Adão, recebeu. Você também recebeu a herança do seu pai. Você saiu, quem começou a sair da terra antes de Abraão, foi o pai dele. Chega no meio do caminho, o pai dele fica, mas o pai de Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus. Provavelmente o filho dele morre, o pai de Ló, ele coloca o nome da cidade, o nome do pai de Ló, e ali ele morre, ali o pai de Abraão morre. Mas agora Deus faz um chamado a Abraão, e Abraão segue o chamado de Deus. Então Deus agora dá uma bênção, uma promessa, e diz: vocês vão possuir a terra, mas não é só para você. Olha a palavra aqui: eu tornarei os seus descendentes. Abraão, você vai ser rico, eu vou lhe abençoar, eu vou lhe dar jumento, vou lhe dar camelo, mas estou deixando sobre a sua casa, sobre a sua família, uma promessa, uma herança. Então, quem nascer na casa de Abraão, irmãos, nasce debaixo de uma promessa. Uma promessa de quê? Uma promessa de uma herança poderosa. Vai ter terra, vocês vão possuir isso para sempre. Você vê isso se cumprir. Josué 11, 23 vai dizer: assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué entregou o povo de Israel como herança. Você vai ver aí, ele entregou como herança, e repartiu as tribos. Você vai ver também agora, em Hebreus, capítulo 11, do 9 ao 10, falar exatamente do mesmo processo, da promessa de Deus a Abraão. Vai dizer: e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, agora quero que você preste atenção no detalhe, falando de Abraão, viveu ali pela fé. Ele chegou à terra que lhe havia sido pronto, e viveu ali pela fé. Por que viveu ali pela fé? Pois era como estrangeiro, morando em tendas, e assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram, ou a mesma palavra aí, herança. Quem herda, herança, a mesma promessa. Eu vou ler o versículo final 10 para você entender o que eu quero dizer.
Deus separa a família de Abraão e abençoa, e diz: olha, eu vou deixar uma herança para vocês, uma herança na terra. Não estou falando ainda de coisas espirituais, estou falando de coisas. Não perca o fio da meada. Paulo disse que nós temos uma herança rica e gloriosa, que o mundo não pode ver, porque o mundo é cego. O problema do mundo não é a luz, mas quem já tem olhos, precisa agora que sejam iluminados, e para que essa iluminação venha, não é algo comum, mas precisa que seja através da oração, para que Deus manifeste essa luz, para que você seja capaz de compreender que tem uma herança, essa herança é rica e é gloriosa. E eu estou lhe mostrando que existem várias heranças que nós herdamos. Herdamos a herança de Adão, a herança dos nossos pais, e Deus age também na dimensão terrena, interferindo na minha e na sua história. Não sei que herança é que Abraão ia ter, mas Deus diz agora: você vai receber a herança dos seus pais na terra, mas porque você creu em mim, eu também vou dar uma herança a você, você vai receber de mim, e vou deixar para os seus filhos. Nasceu na casa de Abraão, tem promessa de herança, de bênção, irmãos, é de dinheiro mesmo que Deus está falando. Qual era a condição? Você só tem que me servir, só tem que andar no meu caminho, a condição só é essa: se permanecerdes em mim. Era só isso. Me obedeçam, sigam meus mandamentos, porque essas bênçãos, elas virão sobre ti e te alcançarão. A promessa está lá. Se cumpriu a aliança, se tiver com a vida no altar, a bênção vai vir. Por quê? Porque é herança, vai chegar. E a Bíblia diz que depois aconteceu o que ele falou. Josué, aí olha quem já, Moisés já morreu, não está mais aqui, o povo já foi para o Egito, já juntou uma multidão, uma descendência gigantesca, que vai agora tomar posse de quê? Do céu? Foram tomar posse do céu? Foram tomar posse da igreja para pregar, foram tomar posse do inferno. Você está entendendo que não adianta a gente querer espiritualizar tudo do que a gente se relaciona com Deus? Porque, irmãos, quem criou a terra não foi o diabo. Você tem que entender isso. Quem criou a terra que você vive foi Deus. Quem tem um plano de vida para você não é o diabo. Quem tem um plano de vida para você é Deus. E a bênção de Deus, ela começa a se manifestar sobre a sua vida já nesse mundo, já nessa terra. Por quê? Porque Deus tem interesse que você deixe herança para quem vem depois. Ele não abençoou só Abraão. Eu vou abençoar você, vou abençoar seus filhos, e em ti ainda serão benditas todas as famílias. Você vai deixar herança para todo mundo, meu filho. Aí a Bíblia vai dizer: e mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé. Chegou, conquistou, Deus deu. Só que mesmo tendo recebido, ele vivia como se aquilo não fosse dele. É por isso que diz: pois eram como estrangeiros. Deus deu a bênção, a terra está aí, tomaram posse. E não foi só ele não, foi só ele não, mas a Bíblia diz que assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. O que era isso? Recebeu a terra, mas viveu ali pela fé, como estrangeiros. Antes de eu avançar mais uma vez, eu quero lhe dizer, irmãos, não é porque você é homem de Deus, porque você anda cheio do Espírito Santo, e que você não vai se preocupar, não digo você sobrecarregar o seu coração, mas que você não tem que ter responsabilidade com as coisas que acontecem aqui nessa terra. Porque a Bíblia conta a história de um homem de Deus, que morreu e deixou dívida para sua mulher, e agora a sua mulher vai pedir socorro, porque qual foi a herança que ele deixou? Dívida. Era homem de Deus, mas deixou o quê? Dívida. Jesus, quando morreu, irmãos, Jesus que não tinha nada, né? Mas o povo estava brigando pela roupa dele, tiveram que disputar a roupa dele. Eu estou falando de coisas
terrenas. Jesus não tinha uma roupa tão imunda, tão suja, tão lascada, que quando morreu alguém disse, esse louco andava aqui mal vestido, vamos pegar as roupas dele e jogar no lixo, porque não serve para ninguém. Não, Jesus andava bem vestido, andava tão bem vestido que quando morreu, disseram, não vamos lascar a roupa dele não, que essa roupa vale muito, vamos disputar para ver quem é que ganha esse manto dele. Jesus não tinha necessidade, irmãos, de deixar dinheiro para filho, porque Jesus não teve filho. Jesus não teve necessidade de deixar um comércio, mas quando Jesus chamou Pedro para pescar, a Bíblia diz que Pedro largou tudo e seguiu Jesus, não foi? Só que também a Bíblia diz que antes dele levar Pedro era o quê? Qual era a profissão de Pedro? Pescador, não era? Jesus queria levar Pedro para pescar? Era para isso que Jesus queria chamar Jesus. Pedro, olha Pedro, vou montar agora uma empresa de vender sardinha em lata, por isso que eu vim aqui lhe chamar, foi isso? Ele queria transformar Pedro em pescador de quê? Agora eu lhe pergunto, se Jesus chega, tira Pedro do trabalho, vai embora com Pedro, passa 3 anos sumido com Pedro pelo mato, a família de Pedro ia viver de quê? Antes dele chamar Pedro, ele disse, espera aí Pedro, que eu vou lhe chamar, mas eu preciso deixar a sua casa abastecida. Você nunca viu isso, né? Você nunca entendeu o propósito desse milagre. Vamos para o mar. A Bíblia diz que Pedro fez uma pesca como ele nunca tinha feito antes. A estrutura que ele tinha foi levada ao máximo. Qual é o máximo, Pedro, que a sua estrutura aguenta? Você vai pegar hoje no máximo. Eu não vou botar mais, porque se eu botar mais vai estourar. A rede não estourou, mas estava já ao ponto de estourar. Então, Jesus usou o potencial máximo da estrutura que Pedro tinha para fazer uma grande pesca. Jesus não mandou dar o peixe aos pobres. Você já olhou isso? Ele disse, vá, pega o peixe e dê aos pobres, foi isso que ele disse? Não, meu irmão, foi um milagre na vida de Pedro. O que foi que Pedro então fez com aqueles peixes, irmão? Se ele vendia peixe, se ele trabalhava comercializando peixe, a Bíblia não vai dizer o que fizeram depois, mas creio eu que alguém administrou aquele peixe e a família de Pedro ficou com dinheiro na mão, enquanto Pedro agora estava seguindo Jesus, porque Jesus não é maluco. Antes de levar Pedro, deixou a provisão na casa de Pedro, porque Deus se importa também, irmãos. Deus se importa também com a sua casa. Deus não quer que você seja homem de Deus e esteja por aí dando cheque sem fundo, dando calote nos outros, passando vergonha. Deus não quer isso não. A herança, a gente vai entrar nela aqui já já. O coração vai ser iluminado. Você vai compreender o que tem valor. Já já, segure aí. Mas eu quero repreender esse espírito de miséria. É um espírito que quer, e você tem que tomar cuidado, porque esse espírito também, ele anda com outro, que é o oposto dele, que é o da ganância, e um fica tentando jogar você de um lado para o outro. Ou você é ganancioso, ou vive na miséria. Irmão, vamos achar equilíbrio nas coisas. Não sobrecarreguem os vossos corações com isso. Não vivam preocupados com isso. Mas também diz, peçam ao Pai o pão de cada dia, porque é o Pai quem vai providenciar pão para vocês. Um lado e o outro. Você não tem que viver só pensando em acumular tesouro. Você não tem que viver pensando só no que eu vou dar. Mas eu vou dar herança a vocês, para quando você morrer, a sua família, ela vai ficar bem. A sua família, ela vai saber que eu fui com você. Porque quando Abraão morreu, Abraão não deixou a família dele endividada. Deixou? Não. Ah, pastor, mas e aquele jovem rico que Jesus mandou ele pegar tudo, vender e dar para os pobres? Já reparou que ele era jovem? A Bíblia não diz que ele tinha mulher, não diz que ele tinha filho, não diz que ele tinha nada. Ele não precisava deixar herança para ninguém. E Jesus sabia uma coisa que ele não sabia: 70 anos depois o Império Romano ia entrar, ia destruir tudo, ia tomar tudo de todo mundo. Inclusive ele perdeu a herança dele. Ainda que ele tenha arrumado mulher, tenha arrumado filho, e deixou aquela herança, foi toda perdida, porque Jerusalém foi invadida, foi sitiada e foi tudo destruído. Irmãos, recebemos heranças na vida, e Deus tem promessas.
para a sua vida. Deus não quer, porque foi exatamente agora quando a mulher foi reclamar ao profeta, e disse: profeta, meu marido era homem de Deus, só que agora meus filhos vão virar escravo, porque ele sabia pregar, porque ele sabia entrar no mistério, no manto, na queda de asa, sabia dar unção telemar, entendeu? O homem era pentecostal que andava com aquele sapato de verniz, você olhava o sapato, não tinha um risco, mas não sabia administrar dinheiro, administrava a igreja, mas não administrava a casa, administrava o espírito, mas não sabia cuidar dos negócios dessa vida. E agora a herança que ele deixou para mim, que eram os filhos, vão ser levados, a família vai ser destruída, vai acabar tudo. Por quê? Porque ele não deixou herança, não deixou nada para a gente. E aí, meu irmão, faz o quê? Então vá para a porta do templo mendigar. Foi isso que o profeta disse? Então a senhora vai arrumar umas roupas para a senhora lavar aí, para ver se ganha um dinheiro. O que é que a senhora tem em casa? A unção de Deus vai visitar a sua casa, o poder de Deus vai alcançar a sua casa. Agora vocês vão ter que ter trabalho, vai dar trabalho, vocês vão ter que correr atrás de vasilha, vão ter que levar vasilha para casa. Naquele tempo não tinha tapoé não, viu, irmãos? Eu acho que você deve ficar imaginando alguém com aquele bolo de vasilha, de bacia plástica, né? Eu fico imaginando isso, pegando vasilha plástica de tapoé na vizinha, bacia de alumínio lá para... Irmãos, as vasilhas eram de barro, uma vasilha era cara, você não entrava lá e tinha coleção de vasilhinhas, uma da tampa rosa, outra da verde, uma que vai no meio, não era assim não, irmãos, não era assim mesmo. Lá Paulo está tendo umas revelações aqui fortes, falou de vasilha de margarina, meu Deus do céu. O copo do requeijão cremoso, né, Paulo? Mas irmãos, entendam, eu quero lhe mostrar que ela teve que pedir às pessoas coisas que eram importantes para ela, coisas que iam custar. Você não ia simplesmente chegar na casa da pessoa: me dê aí essa vasilha que está no fundo. Não, eu preciso de uma vasilha. E a Bíblia diz que eles conseguiram muitas. Deu trabalho ou não deu? Deu, teve que ir na casa, teve que pedir, em alguns casos tiveram que se humilhar. Por que quem é que precisava da vasilha? Ah, meu irmão, não vou lhe dar vasilha nenhuma não, você está aí todo endividada, você vai roubar minha vasilha. Meu irmão, em nome de Jesus, aí tem que se humilhar mesmo, pedir a tal da vasilha, levou, mas quando o poder de Deus veio, encheu tudo de azeite, a prosperidade veio, mas veio de quem? De Deus. Aí voltou agora para o homem de Deus: e agora eu faço o quê? Não, você vai pegar o azeite e vai doar para o templo, porque foi a bênção de Deus, e a bênção de Deus tem que voltar para o templo. Não foi isso não? Então a senhora vai pegar o azeite, vai fazer um altar no meio da rua, e agora a senhora vai fazer uma oferta olibada a Deus, para mostrar a grandeza de Deus. Foi isso? Meu irmão, esse milagre tem um propósito, é para que a senhora pegue o azeite, que a senhora venda, pegue o dinheiro, pague suas dívidas, e Deus deu recurso para vocês viverem a sua vida com o que sobrar. Tem um propósito. Queremos receber, irmãos, as coisas de Deus. Abraão recebeu de bom grado a herança de Deus. A prosperidade foi dada a Abraão por Deus. O que Abraão fazia? Deus prosperava. A descendência de Abraão prosperou. Quando a descendência de Abraão foi escravizada no Egito, a Bíblia diz que no dia que eles saíram do Egito, eles saíram ricos do Egito, porque eles despojaram o Egito. Tudo que eles construíram ali, que gerou riqueza, no dia deles saírem, eles levaram tudo, despojaram o Egito. E agora a Bíblia diz que eles entraram em terras para ocupar casas que eles não construíram. Enquanto eles estavam trabalhando no Egito, o inimigo deles estava construindo casa para eles. Enquanto eles estavam no Egito, o inimigo deles estava cavando cisterna para eles. Enquanto ele estava no Egito, os inimigos dele estavam fazendo algo para eles, irmãos. E como foi que eles receberam tudo? Receberam tudo, a Bíblia diz qual foi o processo. Receberam como herança, como algo que eles tinham direito.
já era seu, porque pertencia a seus antepassados. Só que a gente herda a maldição também, irmãos. Tem que tomar cuidado. Você tem que abrir seu olho para a sua família, para ver como é que o diabo vem agindo na sua casa. Tem família que tem umas características assim muito fortes. Você chega e diz: rapaz, naquela casa ali todo mundo é problemático. Você tem que tomar cuidado. Às vezes são espírito de confusão que está atuando na sua casa, e você se acostumou a ser assim, e quando alguém diz, você diz: ei, que nada, lá em casa todo mundo é assim. Você não vai ser assim, porque você não vai deixar essa maldição para seus filhos. Você não vai deixar essa herança de maldição para: meu irmão, como é que está seu casamento? Meu irmão, estou orando aí, vendo até se eu falo com o pastor, mas lá em casa é assim mesmo, todo mundo casa 2 vezes. Está repreendido em nome de Jesus. Isso vai acontecer até aqui, irmão. Na sua vida, essa herança maldita vai ser cancelada. Aconteceu até ali, mas aqui não, vai parar aqui, em nome de Jesus. Eu rejeito essa herança, essa eu não quero não, porque Deus tem uma herança melhor para mim. O segredo, irmãos, aqui é: Abraão tinha uma grande herança para receber. A Bíblia diz que ele tinha, e os descendentes dele receberam o que Deus prometeu, e foi coisa boa, foi bênção, foi prosperidade. Só que depois de ter recebido tudo, depois de morar em terras excelentes, em ter muito gado, a Bíblia diz que ele vivia dono de tudo aquilo, como se tudo aquilo não fosse dele. Aí é que a cabeça da gente agora começa a endoidar. Como é que eu vou viver dentro do que é meu, pensando que isso não é meu? Como é que eu vou viver na minha casa, achando que a casa não é minha? E quem vai pagar o IPTU? Né? Na hora de pagar o IPTU é minha, na hora de eu dormir não é minha? Mas não é isso não, irmão. Eu quero que você entenda. Ele diz assim, ó: Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Você entendeu? Olhe bem. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. E assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. E por que eles agiram assim? Porque eles esperavam confiantemente por uma outra cidade, que era de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. 1 Pedro 1,4 vai dizer que existe uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Romanos 8, 17 ao 19, a Bíblia vai dizer assim: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos também do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, porque eu considero que o sofrimento de agora não é nada comparada com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Qual é a conclusão disso, irmãos? É muito bom a gente compreender que Deus cuida de nós também nessa terra, que Ele cuida de nós nessa dimensão, que não importa o conceito e a visão que você tem sobre o que você herdou dos seus pais, sobre a condição pela qual você entrou aqui nesse mundo e o que você achou pronto. A verdade é que a palavra de Deus diz que se Deus for com você, se você invocar a presença de Deus, se você andar na presença de Deus, e agora você receber a adoção como filho pelo sangue de Jesus, até as bênçãos de Abraão, elas vêm sobre você também. Até as bênçãos de Abraão. E as bênçãos de Abraão se referem também a coisas terrenas. Não é que você vai correr atrás disso, você vai correr atrás de Deus. Mas quando você corre atrás de Deus, Ele dá uma herança, Ele dá uma bênção, Ele lhe abençoa, lhe prospera, para que você já passe a transmitir para os seus familiares coisas e bens que vão ser bênção na vida deles.
Mas, para que isso aconteça, o mais importante de tudo, é você compreender que nesse processo, existe uma herança que é maior do que todas. Existe uma herança que, além de ser rica, ou seja, ter muito valor, ela é gloriosa. Essa herança, ela é incorruptível. Essa herança, ela é imaculada. Ou seja, é o maior bem, é o maior presente, é o maior desafio de alguém receber o que tem valor, é exatamente você entender aquilo que Deus deixou como herança espiritual para você. E Ele diz que nós somos filhos e somos herdeiros. Somos filhos, somos herdeiros. Então, qual é a condição, pastor, para que tudo isso venha sobre mim? Eu tenho que me enquadrar nesse conceito de filho. Eu tenho que ser filho de Deus. E para eu ser filho de Deus, eu tenho que estar agora em aliança com Cristo Jesus. Para que isso aconteça. O problema aqui, e aí eu volto para o início, é que muitas vezes o nosso coração, ele só enxerga com a luz desse mundo. E com a luz desse mundo, irmãos, o que tem valor é ouro e prata. E nós nos alegramos quando recebemos de Deus o ouro e a prata. E não é pecado receber de Deus o ouro e a prata. Nós nos alegramos, porque com a luz natural do mundo, vemos coisas que têm valores nessa dimensão. Só que a Bíblia diz que esses homens, mesmo tendo recebido grandes bênçãos de Deus, mesmo tendo sido ricamente abençoados por Deus, eles receberam uma herança maior do que todas essas outras, que essa herança consumiu o coração deles de tal forma, que mesmo tendo sido ricamente abençoados, mesmo estando vivendo o tempo da bênção e da prosperidade na vida deles, eles viviam como se tudo aquilo não fosse nada, porque no entendimento deles, do coração deles, brilhou uma luz diferente, a luz do Espírito Santo de Deus, a luz que faz com que o homem veja as coisas não como o homem vê, mas como Deus vê. Samuel chega com a visão humana, a visão do homem, era profeta, mas estava olhando com a visão dele, o que o olho dele podia ver. E quando ele chega, naquele dia na casa de Jessé, a luz ilumina aqueles homens, e os olhos dele dizem, são homens formosos, são homens fortes, são homens valentes, certamente são esses aqui, que Deus escolheu, para ser rei de Israel. Aí vem agora uma outra luz, não é a luz humana, não é a luz do sol, não é a luz da lâmpada, mas veio a luz da revelação. Revelação, Deus revela e diz, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior e a aparência, mas eu estou vendo o coração. É esse mesmo coração que Paulo agora está dizendo, eu estou pregando para vocês, e eu sei que Deus tem uma herança para vocês, eu sei que vocês vão ser abençoados, eu sei que as prosperidades que Deus prometeu a Abraão, não me importa se você nasceu em um lar rico, não me importa se você nasceu num lar pobre, agora que você aceitou Jesus, você está se tornando co-herdeiro de Deus, e Deus disse, Jesus disse, agora todo poder me dado no céu e na terra, todo poder. As bênçãos também virão sobre ti, as bênçãos também te alcançarão, mas a pergunta é, será que os nossos olhos e os olhos do nosso coração ainda vai ser capaz de compreender que mesmo que você ganhe tudo nesse mundo, existe uma herança que ainda vale mais do que tudo isso, que ainda existe uma herança que você deveria e teria que estar pronto a qualquer momento para abrir mão de tudo que é terreno, para não perder essa herança, porque ela é eterna. O que é que vale mais nessa dimensão do que a salvação da sua alma? O que é que você pode receber nesse mundo que pode comprar o perdão dos seus pecados? Usando as palavras da Bíblia, de que adianta o homem
herdar o mundo inteiro. Vou falar agora na minha versão da pregação de hoje. Que adianta o homem herdar o mundo inteiro, se ele perder a herança que aguarda ele do outro lado? Porque esses homens viveram bem, eram ricos, eram prósperos. Tempo de seca era brincadeira, meu irmão. Era no tempo de seca que ele plantava e colhia 100 por 1. Onde esses homens chegavam, a Bíblia diz que os inimigos invejavam. Meu irmão, sai daqui, pelo amor de Deus. Não dá para você ficar aqui não, porque suas propriedades são grandes demais. Vai Ló e Abraão andando, daqui a pouco os pastores quebrando o pau no meio do caminho. Por quê? Porque tinha muito bem, muita prosperidade. E aí a Bíblia diz, mas eles viviam, escritor aos Hebreus, como estrangeiro. Que é estrangeiro, não é meu, eu só estou tomando conta disso aqui por um tempo. Está lembrado do começo da pregação? Você tem seu carro, você tem sua conta, você tem sua mulher, enquanto você está vivo. Depois que você bater a rebota, irmão, dura um tempo. Se a mulher for nova, bonita, ficar com dinheiro, então rapidinho nada mais é seu. E não é mesmo, é bíblico. Foi Jesus até que disse, quando eu caso qualquer um, eu digo, é até que a morte, depois que a morte separou, está pecando? Está nada, meu irmão, toca o barco. É a vida. Foi o que, é bíblico ou não é? É bíblico, está aí, bíblico. O que é meu, o que é seu? O que é que nós temos aqui nessa terra? Lutamos, irmãos, e batalhamos muito. Às vezes estamos comendo pão de dores, porque ainda não entendemos que a herança que nos pertence também abrange essa terra. Meu pai não deixou nada para mim, pode ser o seu pai terreno. Meu pai só deixou dívida para mim, o seu pai terreno. Mas o seu Deus deixou promessas para você nessa terra. Tudo que fizer prosperará. Para que herança melhor do que essa? Você tem heranças espirituais para herdar ainda nessa terra. Mas você tem que entender, irmãos, que se você herdar tudo e herdar a terra inteira, ainda assim tudo isso é nada. E a dor que eu tenho lendo esse texto é porque se eu vejo o apóstolo Paulo com uma urgência em orar por esse tema, em trazer exatamente no início da carta, onde ele podia trazer uma oração por qualquer coisa, é porque a igreja de Éfeso, a igreja que viveu os milagres, a igreja que viveu grandes manifestações do poder de Deus, não estava conseguindo enxergar a grandeza e o valor da herança espiritual. E é isso que me entristece, saber que muitos vão ouvir essa palavra, mas talvez nem todos sejam iluminados o suficiente para conseguir ver a grandeza e o valor dessa palavra. E eu queria que você ficasse de pé nessa noite, porque assim como Paulo orou, nós vamos orar nessa noite também.